irmãos, muito bem-vindos. Estamos muito felizes por estarmos juntos mais uma vez no espaço que o Senhor nos concedeu. Graças ao Senhor, já é o segundo culto que podemos estar neste espaço. Estamos muito felizes. Temos também irmãos pela primeira vez no nosso espaço. O irmão Rogério e a esposa estão pela primeira vez, porque o domingo passado não puderam estar connosco, mas portanto estão muito bem-vindos e é uma alegria ter-vos connosco também. E obviamente temos aqui umas visitas que muito nos honram e nos alegram. O pastor Maurício vai-me ajudar com a apresentação. Pastor, pode vir aqui à frente, porque eu gostaria desde já de aproveitar a presença de dois pastores da Betel para realmente apresentar aos irmãos e depois, durante o período do culto, ser mais fluente, não é? Então, pastor Maurício, quer-me ajudar? Sim. Os pastores, são o pastor Samuel, que é pastor do Betel. Ele é o presidente da instituição, do Betel português. E o pastor Antônio é o vice-presidente do Betel português, E estão cá conosco para poder ficar conosco a cultuar o Senhor, adorar o Senhor e conhecer a igreja, conhecer os irmãos, que eles ficaram muito felizes, por estar cá conosco, por conhecer mais um pouco, e também a região, ali Torres Novas, e agora a Barquinha, e estão conosco aí para poder adorar o Senhor. Muito obrigado, irmão, muito obrigado. Realmente é uma alegria ter os irmãos e desde já deixem-me expressar-vos realmente a minha gratidão por nos honrarem com a vossa presença tão simpática, tão amável. Hoje, se Deus permitir, o pastor Samuel irá apresentar-nos a palavra, trará a mensagem do Senhor para nós hoje, o que será um prazer também poder receber a mensagem do Senhor da parte que o Senhor pôs no seu coração, irmão. Muito bem, pastor António também muito bem-vindo, é uma alegria. Irmãos, estamos muito felizes realmente por o Senhor estar connosco, nos estar a ajudar, estar a dirigir e a orientar. Ainda hoje, no caminho com o casal, o irmão Sérgio, a irmã Patrícia e a Isabel, pudemos realmente constatar que não há nenhuma igreja evangélica aqui em Vila Nova da Barquinha. Havia uma dúvida sobre uma igreja realmente evangélica, mas não se localiza em Vila Nova da Barquinha. Ainda hoje podemos testemunhar isso, que realmente fica mais perto do entroncamento, mais perto, portanto, do lado. Antes da Via Rápida, antes do Intermarché da Via Rápida, ali uma igreja evangélica, mas realmente não se localiza aqui. Depois da Via Rápida para cá, do viaduto para cá, entramos em Vila Nova da Barquinha. Realmente o Senhor orientou tudo para que pudéssemos ser o sal e a luz, o farol do Senhor aqui em Vila Nova da Barquinha. Realmente é um desafio, é uma responsabilidade, realmente sermos sal e luz, onde quer que nos encontremos, no nosso dia-a-dia, e muito particularmente depois aos domingos, realmente aqui com a nossa vizinhança, com os nossos concidadãos da Barquinha. Realmente é um desafio e ao mesmo tempo uma alegria, porque não há nenhum trabalho, ou seja, o Senhor está-nos a dar uma seara que realmente não tem ceifeiros, para os quais nós somos chamados para ser ceifeiros. Irmãos, muito nos alegra, portanto, este desafio, muito nos regozija esta responsabilidade que o Senhor está a dar à sua igreja. E antes de iniciarmos o culto, eu gostaria de relembrar os aniversariantes, também motivo de alegria, motivo de regozijo. E eu gostaria de chamar o nosso querido irmão Rogério aqui à frente, porque o nosso querido irmão fez anos, ainda não estivemos com ele, por isso o irmão Rogério está a ser convidado realmente para vir, porque não tivemos ainda o prazer de ter o irmão Rogério aqui à frente connosco. E nós sentimos muita alegria realmente por o Senhor abençoar os seus e trazer mais um ano de vida aos seus. E como igreja celebramos a vida que o Senhor traz. E realmente o irmão Rogério, sendo um testemunho
sendo um testemunho para nós, uma pedra viva aqui da nossa comunidade, sendo realmente um irmão que juntamente com a sua esposa têm sido tão fiéis ao longo dos anos que o Senhor lhes tem dado, têm sido realmente umas pedras que clamam, que falam, que testemunham do Senhor. O irmão Rogério realmente tem sido esse instrumento do Senhor. Por onde quer que ele passe, ele tem servido. Por onde quer que ele esteja, ele e a sua esposa têm sido fiéis. E nós gostamos realmente de comemorar a vida e dar graças por vidas como estas, vidas dedicadas, vidas de serviço. E por isso, irmão, os muitos parabéns da nossa igreja. Vamos entoar o corinho, vamos entoar. Vamos arriscar a melodia. Se não, também as nossas vozes servem. A mesma capela. Mas com melodia mais agradável estar. Os irmãos que quiserem e puderem, podem ficar de pé. Porque parece que flui mais, não é? Os nossos cânticos, não é? É o cântico realmente da nossa igreja para os aniversariantes. Muito bem. Parabéns, parabéns da igreja, mais um ano desde muitas bênçãos te desejamos, caminhando para o céu. Parabéns, parabéns da igreja, mais um ano Deus te deu, muitas bênçãos te desejamos, caminhando para os céus. Podeis sentar-vos, irmãos. Podeis sentar-vos. Vamos ter uma palavrinha de oração. Vamos agradecer ao Senhor e vamos ter uma palavra realmente de oração no sentido de pedirmos realmente ao Senhor que continue a abençoar o irmão Rogério, a sua esposa, a todos nós neste desafio que temos e realmente o Senhor conduza todos os trabalhos para a sua honra e glória. Queremos que este culto seja com o foco único e exclusivo na adoração ao nosso bendito Deus e Pai e ao seu amado e santo Filho Jesus Cristo. Por isso, vamos curvar as nossas cabeças e pedir a bênção do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, muito agradecemos ao Pai pela bênção que é podermos celebrar a vida que Tu trazes, Pai. A vida que Tu dás, a vida em abundância, Senhor. Aquela vida que não se resume simplesmente a uma vida material, mas que vai muito para além, que é uma vida espiritual rica, uma vida espiritual abundante, uma vida com o Teu Santo Espírito a habitar em nós poderosamente e a transformar-nos em novas criaturas. Te agradecemos, Pai, pelo irmão Rogério, pela sua vida, pelo seu testemunho, por estes anos de serviço, por estes anos de dedicação à Tua obra. Ele e a sua esposa realmente têm sido um casal que constitui um exemplo realmente para nós. E muito nos regozijamos, Senhor, por lhe teres concedido mais um ano, que se prolongue por muitos e mais, conforme a Tua bendita vontade, e que continues a dirigi-los, Pai, e a abençoá-los. E obrigado pela presença deles também no nosso meio, pelo seu encorajamento, pelo seu serviço, pelo seu zelo. Muito obrigado, Senhor. Queremos Te entregar os trabalhos desta manhã nas Tuas benditas mãos. Queremos que tudo seja feito para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor. Queremos realmente, Pai, que seja um perfume agradável, que Te apraz, Pai. E Te pedimos que nos orientes, conduzas e edifiques, Pai, conforme a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por esta bênção e por este desafio, que é sermos realmente ceifeiros aqui nesta seara, que é Vila Nova da Barquinha. Obrigado, Pai, porque nos deste esta seara. Obrigado, Senhor, porque orientaste todos os passos nesse sentido. Agora Te pedimos que nos capacites, Pai, e que tudo redunde para a Tua honra e glória e para a salvação de almas para Ti. É o que Te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Claro que sim. Faça favor. Primeiro agradecer aos irmãos realmente por nos cantarem os parabéns.
É mais um ano que nós temos. Nunca sabemos se é mais um ou se é menos um. Mas isso é a perspectiva de ver as coisas. Na questão dos elogios que o irmão faz, eu só estou agradecido a Deus porque me deu o privilégio de, a partir dos 3 anos de idade, que é quando eu comecei a lembrar, este dia, o dia do Senhor, sempre foi para mim o dia do Senhor. Portanto, já são há muitos anos. E também eu quero dar os parabéns pelo privilégio que Deus nos deu de ter este espaço, porque sabemos que temos andado a rebolar um bocadinho, sem esquecer a amabilidade da irmã Marinelma, que diz que do irmão Manuel, que nos dispôs a possibilidade de podermos cultuar ao Senhor num ambiente diferente. Foram tempos muito bons. E agora pedimos a Deus que realmente Ele nos ajude a continuar. É verdade. Obrigado, irmãos. Então, irmãos, ficamos então agora com a direção por parte da Martinha e da irmã Flávia. Queridos irmãos, hoje eu proponho nós começarmos com um prelúdio, porque é um período muito significativo de um culto. Não é só para ouvir uma música bem tocada, é um período de preparar os nossos corações para um culto que não é para nós mesmos, mas para o Senhor, o Criador de todas as coisas. Então vamos ficar em espírito de oração a preparar os nossos corações com um prelúdio tocado pelos nossos queridos irmãos músicos. Eu vou pedir ao pastor Maurício para nos dirigir numa oração de consagração deste culto. Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos estar aqui nesta manhã, Senhor, de domingo. É um dia que nós reservamos, Senhor, para Ti, em especial, meu Pai, dedicarmos mais tempo ao Senhor. Meu Pai, mas que seja um tempo realmente de qualidade, meu Pai, pois Tu és merecedor do melhor, Senhor, da melhor adoração. Senhor Deus, que o Senhor possa receber, Senhor, nossa gratidão por podermos estar aqui, Senhor, nesta manhã, pela saúde, pela vida. Meu Pai, nós desde já pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe, meu Pai, cada momento, Senhor, desse culto. Meu Pai, desde quando nós chegamos cá, meu Pai, até mesmo ao final, meu Pai, cada momento, cada louvor, seja para a glorificação do Teu santo nome, Senhor. Que a palavra, Senhor Deus, venha falar conosco e que nós venhamos ser tocados por Ti. Abramos nossos corações para ouvir aquilo que o Senhor quer nos dizer, meu Pai. E venhamos realmente, meu Pai, ouvir, mas não somente ouvir, mas também, meu Pai, viver essa Tua palavra. É o que nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos irmãos, vamos começar com uma leitura
E hoje vamos ao último livro da Bíblia, ler então Apocalipse, capítulo 5, e vamos ler 14 versículos deste capítulo. É uma passagem em que João tem uma visão do trono de Deus e em que há um choro porque não há ninguém digno para abrir o livro da Bíblia. Então vamos ler esta passagem e vamos ver quem é que tem então o direito, quem é que é digno de abrir este livro. Então de pé, se faz favor, vamos ler esta passagem. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvia toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que nele já dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Então vemos aqui um leão que na realidade é um cordeiro. O símbolo da força, o símbolo da realeza, na realidade tornou-se o símbolo da mansidão, o símbolo da humildade. Que era o cordeiro, aquele animal que era sacrificado para nos limpar de todo o pecado, neste caso antes ao povo de Israel. E agora temos o cordeiro, aquele que terminou com todos os sacrifícios, que foi sacrificado a tomar o lugar da realeza, o lugar do leão. E é este cordeiro, este rei dos reis que nós adoramos com um novo cântico que hoje vamos introduzir, que é o cântico Adoramos o Cordeiro. Adoramos o
cantamos, com as mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Nós dizemos ao mundo que amamos o Rei. Amém. É este Rei que nós temos que proclamar a todo o mundo. É este Rei que nós temos que dizer que aquele que foi levantado, como Moisés profetizou, é aquele que nós, ao olharmos para ele, temos salvação, temos vida eterna. E é isso que nós temos presente em João, no capítulo 3, nos versículos 13 a 21. Temos esta passagem bíblica em que Jesus mostrou que aquela profecia, que aquele texto que foi feito, que nós lemos em Êxodo, em que Moisés teve que criar um pau para pôr lá uma serpente. Essa era uma imagem daquilo que Jesus iria fazer por nós. Então vamos ler esta passagem bíblica que diz o seguinte: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E é por isso que nós temos que chamar a todos os povos, todas as nações, todos os homens ao arrependimento, porque Deus ama a sua criação. Ele chamou seres humanos para serem resgatados por Jesus, não por uma religião, mas pelo Filho de Deus, Jesus. E é isso que agora nós vamos cantar com uma música que também é nova, que é a música que diz: Deus chama todos os povos.
viva e querem dar a luz. Venham todos que querem vida, que tem sede de água viva e querem dar a luz. O que procura paz, que tem sede de justiça, que quer vencer o mal, o escapar da morte, o ter vida eterna não está em religiões, mas sim no homem se voltar para Deus, em Cristo. Venham todos que querem vida, que têm sede de água viva e querem dar a luz. Venham todos que querem vida, que têm sede de água viva e querem dar a luz. Senhor, obrigada pelo sacrifício de Jesus. Ó Senhor, nós te louvamos e te adoramos por este privilégio, Senhor, de podermos ter um relacionamento contigo. Não porque mereçamos, Senhor, porque nós não merecemos. Como está escrito na tua palavra, não há um justo nem um sequer. Mas graças a Jesus, o único justo, Deus, que se humilhou, nascendo, Senhor, numa humilde manjedoura, em que se humilhou até aquela morte, em que foi gozado, em que foi maltratado, em que sofreu, Senhor, para que nós pudéssemos ter vida. Ó Senhor, nós louvamos por Jesus. Ó Senhor, que este culto seja agradável a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a proclamar a Tua mensagem de salvação a todos aqueles que precisam. Porque todos precisam, Senhor. Toca nos corações daqueles a quem nós falamos, para que eles possam, Senhor, ter corações contritos e compreender, Senhor, a verdadeira vida que há em Ti. Isto pedimos e muito mais te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos irmãos. Hoje o nosso momento de intercessão vai ser por um país que se encontra no norte da África, que é a Argélia. É um país que é maioritariamente muçulmano, mas também que tem várias etnias. Não só temos lá os árabes, como também os africanos. Existem várias etnias na Argélia. E infelizmente, por ser um país muçulmano, tal significa que o poder também está muito relacionado com a política. Não há separação entre o Estado e a religião e a Igreja. Então, muitas igrejas têm sido encerradas pelo governo da Argélia. Por isso, nós vamos orar para que os crentes cujas igrejas têm sido encerradas pelo governo, para que possam se sentir motivados para continuar a andar no caminho do Senhor. Então eu vou pedir ao pastor, se faz favor, para orar. Pastor António, se faz favor, para orar pela Argélia. Pai, em nome de Jesus, nos encontramos a te clamar para aquele país da Argélia. Tu tem visto, ó Pai, a oposição aos teus mensageiros, aos teus servos que ali residem. Tenha misericórdia daquela nação, tenha misericórdia dos nossos irmãos que têm sofrido perseguições, confrontos, e aquelas igrejas que foram encerradas, mas em tudo o Senhor manifestará, nada detém a tua obra. E nós te louvamos, ó Deus, porque as tuas mãos estão estendidas sobre aquela nação para manifestar o teu poder libertador, salvador sobre aquela nação, Pai. Ela precisa de ti. Aonde tem havido aquele poder político, filosófico, ideológico, em nome do Islã, Senhor, caia por terra, Deus, em nome do Senhor. E nós te louvamos pela vitória na vida daqueles nossos irmãos, aqueles que se reúnem em casa, em outros sítios. Visita-os pelo teu poder e pedimos a tua bênção em favor daquela nação, salvação, como o Senhor tem manifestado no meio, ó Deus, dessas nações que são muçulmanas, e temos ouvido testemunhos maravilhosos, e o Senhor não impedirá que nada detenha a tua obra, porque está escrito: as portas do inferno não prevalecerá contra a tua igreja. Muito obrigado pela tua igreja naquele lugar, os nossos irmãos, conforta, consola-os pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Obrigada.
Agora vamos fazer duas leituras bíblicas e eu vou pedir à Isabela para abrir em Provérbios 16 e vou pedir à Sofia para abrir em 1 Coríntios 10, se faz favor. Para fazerem estas duas leituras bíblicas. Então, Provérbios 16, versículos 1 ao 3, se faz favor, Isabela, eu pego. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Obrigada. E agora a Sofia, os versículos 31 a 33, se faz favor, também de pé. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. É este o nosso objetivo, é que tudo aquilo que nós passamos seja para o Senhor. Nós confiamos ao Senhor as nossas obras, confiamos nele e Ele vai estabelecer a sua vontade nas nossas vidas. E tudo o que nós devemos fazer deve ser para o Senhor. Então, antes de nós cantarmos o cântico de consagração, vou pedir à irmã Flávia para dar o seu testemunho, se faz favor. Bom dia a todos os irmãos. Eu quero dar um breve testemunho aqui, os irmãos praticamente todos já sabem, mas eu quero assim agradecer ao Senhor o que Ele fez na nossa família. Eu quero ler aqui o Salmo 92, versículos 1 e 2. Diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade. Nós tivemos a oportunidade lá em casa de experimentar essa misericórdia, Senhor, né? Aquela situação do Pedro. Irmãos, assim, eu confesso que eu fiquei assim, só Deus sabe como eu fiquei, nossa, né? Ficamos e sabe que mulher é mais intensa, mas as mães que estão aqui sabem, podem falar melhor. E assim, eu fiquei sem ação, né? Que aconteceu com o Pedro, que ele começou a sentir dor, né, dos testículos. E assim, a priori, a partir nós não demos tanta atenção. Depois eu fui olhar na internet e fui misericórdia, né? Como tem coisas que você olha na internet e não nem olhar. Mas nesse caso foi algo de Deus. E assim, eu fiquei super preocupada, falei com o Maurício, então o Maurício ligou para a Saúde 24. E aí ele falou, tem que ir logo, tem que ir para as urgências. E chegando lá, irmãos, eu fiquei mais tensa ainda, porque a médica que estava atendendo, olha, não dá, isso é um caso, tem que levar para Lisboa, isso já era quase madrugada. E assim, eu pedi oração, contactei a igreja, né, falei que passou mais a esposa e falei que passou Samuel também, assim, o que eu fui lembrando e fui pedindo oração. E assim, estávamos em oração, a igreja em oração, e quando nós voltamos do hospital, ele teria que ir com a ambulância, né? E aí eu perguntei se eu poderia levar o nosso carro, porque eu queria que o Maurício fosse, eu não queria ir sozinha. E eles deixaram, liberaram, tive que assinar um documento de responsabilidade, e nós fomos, só que antes de irmos, passamos em casa para dar alguma coisa para o Pedro comer. E nesse meio tempo, irmãos, e a igreja em oração, nós estávamos em oração, ele falou, mãe, eu não estou sentindo mais dor. Eu falei assim, olha meu filho, nós vamos. Eu na minha mente falei assim, nem que seja para testemunhar, eu quero ir. E foi assim, ele tomou o banho dele e nós fomos para lá. E quando chegamos lá, já era mais de 1h da madrugada, e daqui até lá nós fomos em oração, nós oramos e fomos cantando dentro do carro. E aí quando chegamos lá, irmãos, que a médica atendeu, a outra médica estava dormindo, as duas médicas, Deus é tão fiel, irmãos, que elas são assim, quase especialistas nessa área. Elas falaram assim, olha, nós tratamos de casos assim, não sei quantos por semana.
e assim, é torção. Só que para a glória de Deus, irmãos, não era torção, porque se fosse, irmãos, ele simplesmente teria perdido os testículos. Porque já passou, porque passa de 6 horas, se não atender, é cirurgia, e a cirurgia é praticamente assim, e se passar disso aí, é perda. Então, os irmãos já sabem o que poderia acontecer. E assim, irmãos, eu quando nós saímos aqui do hospital, eu não sabia se eu chorava, não sabia se eu ria, foi um misto, né, de emoção no carro, e nós começamos a orar, agradecendo a Deus. Então, eu estou aqui em público, né, agradecendo ao nosso Deus, porque nosso Deus é Deus de milagres, Deus que opera, Deus que faz, Deus que ouve as orações, né? E eu agradeço a Deus, Deus sabe da gratidão do nosso coração. Então eu estou aqui, eu agradeço ao pastor por essa oportunidade de dar esse testemunho, e eu louvo a Deus, eu agradeço a igreja, eu agradeço a cada irmão que esteve em oração a nosso favor. Achei tão bonitinho a irmã Adelaide, eu estou ainda orando pelo Pedro, amém. E eu agradeço mesmo, irmãos, de coração. Eu estou aqui, né, agradecendo a Deus e agradecendo aos irmãos também que estiverem em oração. Então, que sirva como testemunho para você, né, para todos nós, né, porque nosso Deus, Ele ouve, Ele está atento às nossas orações. Então, muito obrigada, pastor. Vamos orar a agradecer ao Senhor mais uma vez por este milagre. Amém, amém. Santo Deus e Pai, que o teu nome seja louvado e engrandecido, Senhor, sempre, porque tu ouves as orações do teu povo, Senhor. Nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo, Senhor, está a interceder por nós de uma forma que nós não conseguimos, Senhor, compreender. Nós te entregamos, Senhor, a vida do Pedro, louvando-te e agradecendo pela forma como tu agiste no seu corpo, Senhor. Que este menino seja sempre consagrado a ti, possa crescer, Senhor, a andar nos teus caminhos, a se dedicar cada vez mais a ti, a ser uma luz onde quer que esteja, e que a sua vida seja, Senhor, um farol no meio deste mundo escuridão, Senhor. Obrigado, Pai. Nós somos-te gratos por tudo o que tu tens feito. Amém. Então, irmãos, vamos continuar a consagrar as nossas vidas ao Senhor com o levantamento dos dízimos e as ofertas. Os visitantes que não se sintam constrangidos, é um ato de louvor por parte da igreja. A irmã Patrícia hoje vai nos ajudar neste momento. E nós também vamos cantar então o cântico do cantor cristão 296, que diz: a ti seja consagrada a minha vida. Seja consagrada minha vida, meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos te louvam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz pra sempre toma para o teu louvor cantar. Toma os lábios meus fazendo a mensagem proclamar. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Minha inteligência guia só e só por teu saber. A vontade minha toma, sujeitando a
pegar a palavra. Vamos então orar. Nosso Deus e nosso Pai, nesta hora é com muita alegria, Senhor, que nos curvamos perante Ti e te agradecemos, Pai, pela vida do pastor Samuel, pelo seu testemunho, pela forma como ele tem estado envolvido na Tua obra e pela oportunidade que temos agora, Senhor, de ouvir o recado que Tu puseste no seu coração. Abre os nossos corações, as nossas mentes, abre realmente, Pai, a nossa vida para ouvir a Tua palavra, mas não somente ouvi-la, mas praticá-la. Que possamos ter sempre este desejo, Pai, de viver a Tua palavra. Elucida-nos, esclarece-nos, dirige-nos e orienta-nos conforme Te apraz, Senhor. E usa o Teu servo poderosamente para a Tua honra e Tua glória e para a edificação da Tua Igreja. É o que Te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Tá bom, obrigado. É uma alegria poder estar convosco e conhecer mais uma parte da família do Senhor, que ela é extensa, não é? Glória a Deus, porque o Senhor tem salvado vidas, tem escolhido vidas para manifestar a sua glória neste mundo, não é? A Igreja do Senhor, ela foi criada com este propósito, para ser usada por Deus, para tornar Cristo conhecido e desejado nos corações. Então, muito me alegra poder conhecer pessoalmente o pastor Pedro, já tínhamos conversado um pouco, sou linda família, e dizer pessoalmente que esta igreja é alvo das nossas orações também. Né? Então, louvamos a Deus pelos milagres que têm acontecido, por este espaço tão belo, né? Que com certeza seja um veículo nas mãos do Senhor para a salvação de tanta gente, não é? Tanta gente que precisa. Né? Nosso trabalho ele é realizado mais no norte, também é uma localidade muito difícil, não sei quantos aqui conhecem o norte de Portugal, uma realidade também, às vezes conversando com o pastor Maurício, muito parecida. O pastor Maurício também esteve em Arouca, é uma realidade também bem forte, né? O tradicionalismo, a religiosidade bem forte, mas o Senhor tem feito a sua obra e temos visto como a palavra do Senhor ela não volta em vão, e esta palavra ela é suficiente, como diz o apóstolo Paulo, suficientemente poderosa para transformar o coração do homem. E isto só Deus pode fazer. Então, eu louvo ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito através do pastor Pedro, né? E também uma alegria poder estar com os nossos missionários, né? O pastor Maurício, a missionária Flávia, e orar com eles também. Então, é uma alegria e um prazer muito grande poder conhecer e poder estar convosco, e a honra de poder partilhar a palavra com a amada igreja. Né? Então, eu gostaria de partilhar convosco um texto que tem falado muito ao meu coração ao longo deste ano, que está no Salmo 90, principalmente o verso 12. E se eu fosse dar algum tempo a esta mensagem, eu daria: Senhor, ajuda-nos a viver a nossa vida com sabedoria. Nós precisamos pedir esta graça do Senhor para que possamos viver ela de maneira sábia. O rei Salomão ele já falava muito sobre este aspecto de honrarmos o tempo que o Senhor nos dá nesta vida de maneira sábia, não é? E ele, nas entrelinhas de uma das conclusões que ele tem no seu livro de Eclesiastes, ele como que escreve dizendo: olha, uma vida curta como a nossa, se ela é curta, ela deve ser vivida de uma maneira só, com sabedoria. Com sabedoria. E na verdade esta é a mesma tese defendida por Moisés aqui. Este Salmo 90, ele foi escrito por Moisés e eu gostaria então de partilhar. Vamos ler apenas o verso do número 12 do Salmo 90 e depois iremos discorrer ao longo da mensagem do Salmo 90. Diz assim a palavra do Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Eu vou ler novamente. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua santa palavra.
Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor não nos deixou na ignorância, mas nos deixou a Tua Santa Palavra para ser o nosso norte, ser o nosso guia. Ó Deus, como diz ela mesmo, é lâmpada para os nossos olhos, luz para o nosso caminho, Pai. Que mais uma vez, Senhor, o Teu Santo Espírito tenha esta liberdade de cada semente, ó Deus, da Tua Palavra que caia no coração, possa produzir o seu fruto. Frutos dignos de arrependimento, frutos para a salvação, para a edificação das nossas próprias vidas, Senhor. Que mais uma vez o Senhor possa tomar o nosso coração, a nossa audição e levar cativa a Ti. Nós assim rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Bom, de todos os salmos que nós encontramos na Bíblia, não é? Na verdade este é o único salmo que Moisés escreve. Não é? E por ser um salmo de Moisés, este também é o salmo mais antigo do saltério, porque Moisés é antes de Davi, ele é antes dos Coraitas, é antes de Asaf, que foram outros compositores do saltério. E provavelmente Moisés ele escreve este salmo aqui quando ele já estava na reta final da sua vida. E só para situarmos melhor no que Moisés quis falar aqui no salmo, nós podemos dizer que a vida de Moisés ela pode ser dividida assim em 3 fases de 40 anos. Ao todo, Moisés viveu 120 anos. Mas é interessante que, se a gente dividir a vida de Moisés em 3 blocos de 40 anos, nós vamos ver que nestes 3 blocos ele teve muitas experiências e passou muitas experiências nestas 3 fases da vida de Moisés. A primeira fase, ele se dá no Egito, não é? Ele que foi adotado pela filha de Faraó, e lá no Egito ele recebe grande instrução, educação na realeza do Egito, ele se torna de fato um homem bastante incrível, né? Ele domina várias línguas, o conhecimento, vários departamentos do saber. Então ele vive estes 40 anos ali no Egito, esses primeiros 40 anos ali no Egito. Depois há uma outra fase de Moisés que é vivida no deserto lá de Midian, quando todos nós sabemos a história, não é, que ele vê um soldado egípcio a maltratar um judeu, ele que era judeu, mas adotado pela filha de Faraó. Ele então, no ímpeto, ele parte para cima, não é, acaba por matar o soldado egípcio, e ele não consegue com que todo este acontecimento passe desapercebido, então ele foge lá então para o deserto de Midian, e é lá no deserto de Midian, longe já do Egito, que ele vive a segunda etapa da sua vida, ou os seus segundos 40 anos. Os 40 anos são vividos então lá no deserto de Midian, lá ele se casa, tem a sua família, ele se dedica à pastorícia, e é justamente no momento da pastorícia que ele tem aquele momento que todos nós conhecemos, em que o Senhor fala para Moisés através de uma sarça ardente que não se consumia, e Deus fala para ele: Moisés, olha, tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que tu estás é terra santa. E é lá que ele então recebe o chamado de Deus para a libertação do seu povo, que estava cativo lá no Egito já há mais de 400 anos. Ele obedece à voz do Senhor, ele vai até o Egito, não é? Deus sobrenaturalmente atua, e nós temos as famosas 10 pragas do Egito. Faraó acaba por libertar o povo, e Moisés então guia ou lidera a saída do povo de Israel do Egito para o deserto. E é justamente neste deserto que Moisés vive a terceira etapa da sua vida, aos seus 40 anos até a sua morte ali no deserto. E é justamente nesta etapa final da sua vida, nestes últimos 40 anos, que Moisés então ele escreve este salmo aqui. Este salmo 90 ele é escrito já nesta última etapa da sua vida no deserto. E ele então é lá no deserto que ele traz esta expressão: ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Na verdade, este verso 12 ele se torna como que o coração do Salmo 90. Então, para nós entendermos o Salmo 90, nós precisamos entender esta expressão aqui do Salmo
12. O que é que Moisés estava a dizer aqui exatamente com ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio? Esta é uma oração particular de Moisés, mas muito interessante. E muito interessante por várias razões. E eu apenas quero destacar uma a nível de introdução. Nós temos o hábito e o costume de dizer, e acredito que talvez vocês concordem comigo, de dizer assim, nós aprendemos com o tempo. Não é? Quem já ouviu ou quem já pronunciou isso, não é? Há uma realidade nisso. O tempo, de fato, nos traz inúmeras lições. Nós aprendemos com o tempo. Mas aqui, em especial, Moisés, ele vai um pouco mais além. Moisés aqui, ele não quer aprender com o tempo. Ele quer aprender com o Senhor do tempo. E é isso que faz a diferença aqui nesta oração de Moisés. É como se Moisés estivesse a dizer, olha, Senhor, eu não quero aprender com o tempo somente. Eu quero principalmente aprender contigo. Por isso, Senhor, se o nosso guia, se o nosso tutor, se o nosso mestre, se o nosso direcionador nesta vida, nós estamos aqui na tua escola, ó Senhor, e nós apenas somos teus discípulos, o Senhor é o nosso guia, então ensina-nos. O tempo de fato nos pode dar muitas lições, mas nada se compara com aquilo que nós podemos receber e aprender com o Senhor, apesar do tempo. E daí ele fala, ensina-nos a contar então, Senhor, nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Moisés então pede ao Senhor aqui este discernimento para todas as áreas da sua vida, para usarmos o tempo, o curto tempo que nós temos. Não é? E eu acredito que esta também deve ser a nossa própria oração, à luz daquilo que encontramos aqui neste sábado. Clamar ao Senhor para que Ele nos guie, nos direcione, nos ensine a viver esta vida, esta curta vida que nós temos, de maneira sábia, de maneira que Ele seja glorificado. É bem verdade que ninguém é soberano sobre a vida a não ser o próprio Deus. Nós não temos entendimento sobre todas as coisas. Por isso é que nós precisamos desta direção, deste norte dado pelo Senhor, para nós não cometermos tantos erros. Talvez a ideia aqui desta expressão Senhor, ajuda-nos a viver uma vida sábia para nós não cometermos tantos erros assim, porque a vida é tão curta. E a vida não deve ser desperdiçada com tantos erros assim. Por isso, Deus, dá-nos discernimento, dá-nos esta graça de podermos então viver esta vida assim. E aqui então surge a pergunta que o próprio Salmo vai responder, Salmo 90 vai responder. E a pergunta é como? Como então nós vivemos esta vida como pessoas, como cristãos, como igreja? Como é que nós conseguimos então viver os dias da nossa vida, que são curtos, de maneira sábia? Como? A primeira resposta que podemos encontra-se nos primeiros versos do Salmo, e eu registrei desta maneira, à luz do texto bíblico. Viver uma vida sábia é viver, em primeiro lugar, considerando Deus o nosso refúgio eterno. Nós tornamos a vida sábia, ou vivemos esta vida de maneira sábia, quando nós fazemos do nosso Deus não apenas momentos, mas sempre o nosso refúgio. Um refúgio permanente, um refúgio que não muda, um refúgio que não está a mercê de atualizações, mas é um refúgio que sempre tem resposta para aquilo que nós estamos a viver. E é interessante que o verso 1 ele começa justamente dizendo isso. Moisés começa dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Esta é uma expressão aqui, refúgio, que com frequência é usada nas Escrituras. No Antigo Testamento ela é usada várias vezes e especialmente é usada várias vezes nos Salmos. Porém, eu entendo que quando vem da boca de Moisés, considerando o contexto que Moisés viveu, mas também o contexto que ele está a viver neste momento em que escreve o Salmo, ele está no deserto. Esta expressão aqui, ela ganha um outro significado. Moisés ele está no deserto quando escreve este Salmo aqui. Ele estava exposto
juntamente com o povo, aos perigos do deserto. E nós sabemos o que é que caracteriza o deserto, né? Ele estava a ir para a terra de Canaã, o chamado de Deus para liderar era para ir à terra de Canaã, terra que mana leite e mel, a terra prometida, o chamado lugar do descanso, lugar do repouso. Mas eles ainda não tinham chegado a Canaã. Eles ainda não tinham entrado em Canaã. Então Moisés está ali no deserto, no meio do nada, lugar onde não se tem nada para apoiar. Porém, ele já tem provado que o Senhor tem sido refúgio, não apenas nos momentos bons, mas nos momentos em que não se tem nada à sua volta para se apoiar, como é o deserto. Então, esta expressão ganha um outro sentido, porque ele verbaliza diante do Senhor, diante do seu contexto não favorável, que ele tem um refúgio certo, que ele tem um amparo certo, um amparo seguro. Eles estavam a ir a Canaã, mas ainda não tinham chegado a Canaã. E Moisés, então, ele, depois de tanto tempo de vida e agora no deserto, ele não precisa de mais provas para saber se de fato Deus é um porto seguro ou não, se é um refúgio certo ou não. E a conclusão que ele chega, então, é que apesar de ainda não terem chegado em Canaã, o lugar do repouso, o lugar do descanso, ele em Deus já vivia descansado. Ele já vivia no refúgio que a sua alma desejava. É por isso que esta expressão de Moisés ganha um outro significado, pois sabendo que eles iam chegar no lugar do refúgio Canaã, é como que Moisés se antecipa e diz: o nosso refúgio não é Canaã. Estamos aí para Canaã, mas não é Canaã. Racionalmente nós até podíamos dizer, mas deveria ser, Moisés. Porque Canaã é a terra prometida de Moisés. Canaã é a terra que mana leite e mel. Canaã é o lugar do descanso, é o lugar do repouso. Porém, Moisés entendeu que não se trata do lugar, mas se trata do Senhor do lugar. Porque o melhor lugar sem Deus é o pior lugar para se estar. E é interessante que Moisés chegue a esta compreensão. Por isso ele diz: Senhor, o Senhor tem sido o nosso refúgio. O nosso refúgio não é Canaã, o nosso refúgio é o Senhor. Como o Senhor tem sido o nosso refúgio ao longo desta trajetória, Tu tens sido a nossa segurança neste deserto, Tu és a nossa morada, Tu és o nosso teto, né? Tu és a nossa porta. Nós trancamos e fechamos a porta no Senhor. É o Senhor quem nos tem protegido, é no Senhor que nós descansamos. É interessante que quando nós vamos para o Salmo a seguir, o Salmo 91, nós parece que ainda encontramos esta mesma visão do refúgio no Senhor. Né? Todos nós conhecemos o Salmo 91, quando diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Este vai poder dizer: Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o Deus em quem confio. Deus é o nosso refúgio. Esta é a primeira aplicação, é a primeira noção que Moisés tem e que a nossa alma deve ser levada a tomar também. Agora, não um refúgio, como eu falei no início, não um refúgio passageiro. O nosso Deus não nos é um refúgio de jornadas apenas ou de momentos, mas é um refúgio eterno. Vejam, o texto diz que Ele tem sido o nosso refúgio de geração em geração. E é interessante que o verso número 2, ele vai aprofundar esta de geração em geração. Ele diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes que os montes nascessem. É interessante que alguém, de uma forma poética, ao olhar para este verso, ele escreveu o seguinte:
Para Deus, os montes mais antigos e grisalhos pelas neves dos séculos são como bebés recém-nascidos. Porque Deus é antes de tudo. Pensem nos montes mais antigos, mais assim, Deus é antes. Porque Deus é antes da própria criação, Ele é antes da matéria, Ele é antes do mundo. Então Moisés está a dizer, antes de tudo, Tu tens sido o nosso refúgio. Não de épocas, não de momentos, mas um refúgio inabalável e permanente. Sendo assim, aqui vem uma aplicação para nós como igreja. Sejamos sábios, tendo cuidado com os falsos refúgios. Se viver de maneira sábia é entender que Deus é o nosso refúgio eterno, então o nosso desafio é ter cuidado com os falsos refúgios que nos são apresentados, que nos são colocados no nosso dia a dia, na nossa jornada cristã, no nosso processo de lidar com as situações. Cuidado com os falsos refúgios. Precisamos ter essa atenção. Nós vivemos num mundo, de fato, muito com vários perigos. Né? Um mundo caído, marcado pelo pecado, né? Deturpado pelo pecado. Eles nos levam a vivenciar vários perigos e a nos apresentar várias soluções falsas. Basta nós olharmos a trajetória de muitos acontecimentos que temos vivido. Passamos por um vírus, parou tudo, a gente vê crise política, a gente vê crise financeira, temos guerras inúmeras que estão a acontecer, há problemas de toda sorte, inimigos de todas as sortes. Além disso, ainda existe o nosso coração que é muito enganoso. E eu acho que é justamente aí o nosso maior cuidado. Porque nós precisamos responder de maneira correta a esta pergunta. Para onde nós corremos quando nós precisamos de descanso? Para onde nós corremos quando nós precisamos de auxílio? Para onde nós corremos quando nós estamos a ser tentados pelo pecado? Para onde nós corremos quando as situações se levantam e ameaçam a nossa fé? Para onde nós corremos? Esta é a pergunta aqui. Para onde nós corremos? A chamada bíblica, então, para viver uma vida sábia, é saber que temos um refúgio eterno que é capaz de ser a resposta para tudo aquilo que nós podemos vivenciar. E sendo assim, então, precisamos ter cuidado com os falsos refúgios que, em vez de ajudar, ainda pioram. Hoje em dia nós temos uma noção do que seria refúgio para muita gente. Há muita gente que, diante das dificuldades, se refugia no entretenimento. Mas o entretenimento, ele não é refúgio. Ele é entretenimento. Até porque quando ele passa, depois tudo volta a estar como estava antes. Outros se refugiam no álcool, numa tentativa de tentar sair de uma realidade muitas vezes dura e cruel. E por essa razão tentam esquecer e se refugiam nesse aspecto. Porém, como disse alguém, mais tarde ou mais cedo a própria ressaca vai fazer questão de gritar à consciência: não deu certo, não funcionou, porque tudo voltou a estar como antes. Então, todas estas coisas, elas não são refúgios, são refúgios falsos. Podem até prometer alguma segurança no início, podem até trazer alguma noção de satisfação, porém, não são refúgios. Moisés está aqui a dizer: somente Deus é o nosso verdadeiro refúgio, porque Ele é um refúgio eterno, de geração em geração. Nós precisamos de um refúgio que não passa, e o nosso Deus é este refúgio. Então, viver da maneira sábia, remindo o tempo que nos falta, é entender isto. Qual é o refúgio dos crentes? Qual é o refúgio da igreja? Qual é o refúgio da nossa vida? Deus. O nosso descanso não é um lugar, mas é uma pessoa, o ser de Deus, que se materializou, que se encarnou em Cristo Jesus. Pedro entendeu isto quando Jesus falou para os seus discípulos diante da multidão que estava a querer ausentar-se, porque Jesus não fazia tantos milagres assim, agora ensinava mais, desafiava mais.
E as palavras não caíam tão bem, muitas vezes, no ouvido de muita gente. Então a multidão começou a sair. E Jesus perguntou aos seus discípulos: olha, vocês não querem ir com a multidão? E Pedro disse: para quem iremos se só tu tens palavras de vida eterna? É interessante, Pedro não disse para onde iremos. Ele disse para quem iremos. Pedro entendeu. Não se trata do lugar, se trata da pessoa. É o Senhor que é o nosso refúgio, é o Senhor que é o nosso descanso. Então, aprendamos com isso. Primeira lição: o Senhor é o nosso refúgio eterno. A segunda lição que podemos tirar daqui do texto: como viver uma vida sábia. Nós vivemos uma vida sábia considerando Deus como soberano sobre a vida. Isto é um aspecto muito claro nas Escrituras, né? O verso 3 a 6 nós podemos perceber que existe um ser Deus que é soberano sobre a vida no que diz respeito ao tempo. Nós não sabemos quanto mais tempo iremos viver aqui nesta terra. Nós não sabemos quanto mais tempo nos resta. Mas existe alguém que sabe, Deus. É por isso que tudo está nas mãos de Deus. É por isso que o verso 3, Moisés vai dizer o seguinte: tu reduzes o homem à destruição e dizes: voltai, filhos do homem ao pó. Deus criou o homem do pó. É verdade, está escrito, ele deu um sopro de vida. Porém, este mesmo homem que foi criado do pó, quando ao Senhor lhe aproveu, segundo a sua soberana vontade, pois ele é soberano sobre a vida, e este é o aspecto que Moisés está a expor aqui, incluindo a minha e a tua vida, o homem voltará ao pó. Vários salmos relatam esta soberania do Senhor com relação aos dias da vida do homem. O Salmo 139, 16, o salmista vai dizer: todos os meus dias foram escritos e determinados no teu livro, Senhor, mesmo antes de eu ter nascido. Há outro salmo, Jó 14,5, diz: tu, Senhor, estabeleceste os limites, além deles o homem não pode passar, pois seus dias estão determinados e os seus meses foram contados por ti. Reparem, esta noção fala do quão precioso deve ser o nosso olhar para com a vida e para vivermos esta vida, pois nós não sabemos quanto tempo mais teremos nesta dádiva que Deus nos deu, chamado vida. É por isso que esta consideração traz para nós, ou pelo menos deve trazer para nós, um senso de responsabilidade para que usemos o nosso tempo, o curto tempo, não com desperdício, mas com muito proveito para a glória de Deus. É por isso que Moisés vai dizer justamente no verso número 4: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da própria noite. 1000 anos para Deus é como nada, né? 1000 anos para Deus comparado conosco é como se fosse um dia. Será que nós conseguimos ver o que é que Moisés está a querer dizer com isto? A partir desta consideração assim? Reconheçamos nós, como pessoas, como cristãos, como igreja, que nós temos um tempo limitado sobre a terra. E que esse tempo, apesar de limitado, é um presente de Deus para cada um de nós. E se é um presente de Deus para cada um de nós, nós devemos usá-lo de maneira sábia e principalmente para a glória de Deus. O verso 5 e 6, Moisés vai ilustrar justamente esta brevidade do tempo. A que é que se compara? O verso 5 diz: tu os levas como uma corrente de água, são como o sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Esta é justamente aquela alusão aos momentos de grandes chuvas, ao que a gente chama de monções, não é? Em que de repente começa a chover e em questão de segundos ou minutos ou segundos há uma destruição caótica. Parece que aquilo que a gente olhou há um minuto atrás, 5 segundos atrás, desapareceu completamente. E Moisés vai comparar o tempo assim, vai como dizer: olha, a vida é como um sono que de repente acordamos, foi tão rápido, foi assim. É como a relva que floresce logo de manhã, parece vibrante, parece forte, parece duradoura, mas ao final da tarde murcha e seca. Então, viver sabiamente é reconhecer que não sou eu quem determina os dias da minha vida. Não sou eu que tenho o comando, o poder de dizer para mim: eu vou viver até este dia aqui. O Senhor é que sabe.
E por causa disso, então, a minha vida deve ser vivida de maneira diferente. Uma vida com propósito, uma vida com alvos, com determinação, diariamente. E é interessante que de forma bastante pedagógica, né, Moisés vai como fazer uma análise de como o povo viveu estes últimos dias, trazendo uma alusão ao que eles passaram, à própria desobediência do povo. Vejam o que ele vai dizer no verso 8 e 9. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. É interessante isto porque é como que Moisés estivesse a expor o que eles passaram desde a saída do Egito. E ali no deserto, o que eles fizeram que não agradou ao Senhor e que por causa disso lhes trouxe consequências. Vejam, uma trajetória que levaria cerca de um mês para chegar a Canaã, 427 quilómetros do Egito até Canaã, eles demoraram 40 anos. Vejam, 40 anos. E aqui Moisés é como se dissesse, gente, nós não viver de maneira sábia é não desperdiçar todo este tempo por causa da nossa desobediência, por causa da nossa dureza do coração, porque eles viveram isto ao longo do deserto. E aí Moisés é como se chamasse a atenção para isto. Considerar a Deus como soberano sobre a vida é entender que Deus deve ser levado a sério. Considerar que Ele é santo, considerar que Ele é o Senhor, é considerar que com Deus não se brinca. Então, viver de maneira sábia nos dias que nos faltam é não desvalorizar a santidade, o poder e a soberania de Deus que tem o comando da nossa vida, aquele que detém o ponto final. Por isso, Moisés entra no verso 12 e faz a sua oração. Diante disto tudo, Senhor, eu faço uma oração, ensina-nos a contar os nossos dias, pois são breves e não devem ser desperdiçados. Ensina-nos a contar os nossos dias para que encontremos um coração sábio. E isto nos leva ao último ponto final para encerrar. O que seria então viver também uma vida sábia? Viver uma vida sábia é, diante disto tudo, também entender que nós precisamos então aproveitar as segundas oportunidades que de maneira graciosa Deus nos dá. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos, nós não somos os donos de tudo e por isso às vezes temos erros de precaução, mas Deus graciosamente nos dá novas oportunidades. E viver de maneira sábia é aproveitá-las, é não desperdiçar estas novas oportunidades que Deus nos dá. O passado jamais voltará a ser o presente. Ela ficou lá. Mas graças a Deus, aqui entra a face graciosa de Deus na minha e na tua vida. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. E a pergunta é, o que é que nós temos feito quando Deus olha para nós e diz, o que é que tu vais fazer agora, Samuel? Mais um dia que eu te proporcionei. Essa é uma pergunta para levar-nos a refletir. E é justamente isto que Moisés depois discorre no Salmo 14. Né? Ele fala do contexto do afastamento, do desperdício, do não levar Deus a sério. Mas ele no final do verso 17, por outras palavras, ele vai dizer, Senhor, não nos deixa desperdiçar as oportunidades que o Senhor nos deu, enquanto nos dá graça e misericórdia. Queremos aproveitar com profundidade para que o teu poder as confirme. E o poder de Deus confirmar em nossa própria vida é algo tão maravilhoso quando a gente sabe que está no centro da vontade do Senhor. Acho que não existe prazer, satisfação maior do que ter a sensação, olha, estou no centro da vontade de Deus. Estou a aproveitar o tempo que o Senhor me colocou, porque eu sei que esta é a vontade do Senhor.
Este é o desejo de Moisés, foi o desejo de Moisés e que possa ser o desejo de nós como igreja do Senhor. Por isso, ajude-nos, ó Deus, a viver uma vida sábia, para podermos então alcançar a salvação. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos te louvar pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela é atemporal. Ela não ficou reservada apenas aos tempos antigos, mas a tua palavra ela chegou até nós e agora de uma maneira viva e eficaz ela é capaz de nos alimentar, de nos instruir com estas verdades que foram transformadoras ali com o teu filho Moisés, mas que podem ser transformadoras para a tua igreja hoje, a igreja que se reúne aqui neste lugar com o objetivo de glorificar o teu santo nome, mas também, Senhor, viver segundo a tua vontade, Senhor. Que este desejo e este ímpeto de praticarmos esta verdade em nossa existência se torne uma realidade plausível, encarnada, materializada em nossas ações e decisões, Senhor. Que o Senhor, o tempo todo, Pai, seja o nosso refúgio, Senhor. Livra-nos, ó Pai, dos refúgios falsos, ou de cairmos nas tentações de enveredarmos por refúgios falsos. Ajuda-nos, Senhor, a entender que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa própria vida. E por essa razão, Senhor, mediante a tua graça e misericórdia, não nos permitas desperdiçar uma segunda oportunidade sequer. Por isso, mais uma vez, Senhor, nós nos entregamos a Ti e renova-nos pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Somos muito gratos pela palavra que o Senhor transmitiu pelo pastor Samuel. Somos muito gratos e nós queremos realmente viver desta forma com propósito. E para isso nós também devemos brilhar no meio do nosso viver. Então vamos cantar este hino, o hino do HCC, que diz precisamente isso. Que talvez alguma vida nós podemos alegrar com palavras doces, com amor. Nós devemos esforçar-nos para exercer com mais firmeza a nossa devoção. Também isto significa também viver de forma sábia. E vamos cantar isso em todo de pé, este cântico final. Brilha no meio do teu viver. Não somente para fazer um feito singular, é mistério agir com muita dor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, por maior que seja teu esforço a exercer, por mais firme tua devoção, em redor quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no
hoje nós vamos ter uma participação especial das nossas crianças. Então eu chamo as professoras e também as crianças para virem cá. Enquanto os meninos as crianças se preparar, só para testemunhar para a igreja, né? Nós estamos começamos o panorama bíblico, e estamos em Gênesis, e hoje nós falamos a respeito de quê? Da história de quem? Tem Adão e Eva. Muito bem, eles fizeram muita coisa boa ou eles fizeram coisa errada? Muito mal, né? E quando eles fizeram isso, como é que ficou o coração deles? Escuro, né? Ficou sujo, não é? Isso, muito bem. Mas quando nós fazemos coisas erradas, e pedimos perdão a Deus, né? Porque Jesus... nós falamos. Então, nós vamos cantar esse cântico que ele fala justamente sobre isso, né? Olha, os irmãos, esse cântico é bem português, né? Por causa do fado, ele é bem estilo fado, então... Como está meu coração? Como ele está? Se ele está vermelho, é porque ele está limpinho. Mas se ele fica escuro, é porque está surgindo. A sujeirinha, fica uma sujeirinha. Se eu virar com ele não, posso lavar no coração. Se eu não for obediente, meu coração fica doente. Olha que situação, como ficou meu coração. Somente Deus pode limpar meu coração. Faz tum-tum, coração faz tum-tum, faz tum-tum, coração faz tum-tum. Sou tudo que se deve cuidar, guarda o meu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como está meu coração? Como ele está? Se ele está vermelho, é porque ele está limpinho. Mas se ele fica escuro, é porque está surgindo. Se eu contar uma mentirinha, fica uma sujeirinha. Se eu brigar com meu irmão, vai rolar no coração. Se eu não for obediente, meu coração fica doente. Olha que situação, como ficou meu coração. Somente Deus pode limpar meu coração. Faz tum-tum, coração faz tum-tum, 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 coração faz tum-tum, coração faz tum-tum. Ok, parei. Eu vou pedir então a prestação para nos dirigir uma oração final e na interação da bênção, se faz favor. Vamos ficar de pé e vamos fazer oração. Deus, nós queremos te louvar, Senhor, por todas as coisas que o Senhor nos
encheu o nosso coração. Louvado os louvores que foram entoados a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo, Deus, que de facto nos leva até Ti, diante de Ti, Pai. Eu louvo, Deus, pela vida de cada família, de cada irmão, em Cristo Jesus. Eu louvo, Pai, pela vida, Pai, do pastor Pedro, de sua família, de sua casa. Pastor, que o Senhor levantou, Senhor, Pai, nesta igreja. Sim, O Senhor continua, Pai, a cada dia, Senhor, a ministrar a sua vida, ó Deus, a trazer a graça vinda do alto, Deus, para todas as coisas, ó Pai. Queremos que esta obra é tua, ela está no teu coração e que esta obra ela produza frutos, vidas continuem sendo salvas para a glória do teu santo nome, Pai. Mas agora que iniciamos esta semana, Pai, queremos rogar a tua bênção para ela, Deus. Que o teu Espírito possa continuar a falar aos nossos corações, a dirigir os nossos passos, guiando-nos, ó Pai, em Ti, Senhor, para não nos desviarmos um minuto sequer da Tua vontade, Senhor. Que a Tua graça, que o Teu amor, que as Tuas doces consolações, ó Pai, consolações do Teu Santo Espírito,